Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Paulo, professor de língua portuguesa, e a gente vai estudar hoje um pouco aqui, né, dentre as classes de palavra, nós falaremos hoje um pouco sobre o artigo, certo? O estudo de classes de palavras, o estudo do artigo, o estudo do substantivo, do verbo, diz respeito a uma área da língua portuguesa que estuda a morfologia, certo? Não a sintaxe. Hoje a gente não vai falar de sintaxe, a gente não vai falar de semântica. A preocupação hoje, portanto, nossa aqui é morfológica, tá bem? E como nós classificamos as palavras de acordo com essas classes aí? Como a gente divide essas palavras? De acordo com o que elas representam, né? Por si só. Se elas nomeiam algo, se elas nomeiam um processo, se elas simplesmente definem ou indefinem um nome, se elas definem ou indefinem uma circunstância, um verbo, a um adjetivo, enfim, certo? De acordo com o que elas representam dentro do período, a gente classifica as palavras aí, né, nas 10 classes de palavras. Bom, agrupamento dos termos de acordo com sua forma e função. Sendo um estudo de morfologia, é um estudo basicamente de forma, ok? Essas palavras serão divididas em classes de palavra variáveis ou invariáveis, que a gente vai ver daqui a pouco quais são as variáveis e quais são as invariáveis. O que é isso, essa variação ou essa falta de variação? Variação em gênero, variação em grau, variação em número, enfim, de acordo com cada uma das classes, né? Pode apresentar, portanto, variação de forma ou flexão. Em gênero, toda vez que a gente fala de flexão de gênero, a gente está falando de masculino e feminino. É interessante ressaltar, pessoal, que aqui a gente não está falando de variação de masculino e feminino de sexo, tá? É gênero gramatical, a questão não é sexual, porque muitas palavras da língua portuguesa não tem como ter nenhuma relação, né, referência sexual. Gênero masculino e feminino, como que eu identifico isso? Palavra de gênero masculino, que pode, né, que tem a referência ao artigo masculino o ou um. Feminino, ao artigo feminino uma ou a, ok? Variação também em número, algumas palavras podem variar em número, singular ou plural, tá certo? Singular, referência a um ser ou a um grupo de seres, plural, mais de um ser ou mais de um grupo de seres, certo? Então, gênero masculino e feminino, número singular e plural. Variação em grau, a gente fala em 3 possibilidades, né? Normal, que é como a palavra se apresenta mesmo, o aumentativo e o diminutivo, né? E finalmente aqui os verbos, eles apresentam somente os verbos, né? Variação de modo, tempo, pessoa e voz. São 3 os modos verbais, né? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Os tempos, né? A grosso modo, o pretérito, o presente e o futuro. A pessoa verbal, né? São 3 pessoas dos verbos e nos pronomes também. Primeira, segunda e terceira. E aí variação também nos verbos e nos pronomes de número, singular e plural. Primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular. E voz. Voz ativa e voz passiva, certo? E as possibilidades, voz reflexiva, dentro dessas variações. Bom, como se dão essas variações, como não se dão essas variações, não é o objeto nosso de estudo aqui hoje. A gente vai falar especificamente somente das variações de um grupo dessas classes de palavras, que é o grupo dos artigos, tá? Mas enfim, quais são as palavras dos grupos de palavras variáveis e invariáveis? Variáveis, o que a gente vai estudar hoje é o artigo, tá aqui, né? Que apresenta a variação de gênero masculino e feminino e de número singular e plural. O substantivo também apresenta, né, variação em grau também. O adjetivo também é a palavra variável. O numeral, o pronome e o verbo. Palavras invariáveis, que não apresentam variação, nem de número, nem de gênero, nem de grau, nem de pessoa, modo, tempo, nada disso. O advérbio é invariável, a preposição também é invariável, assim como a conjunção e a interjeição. Dentro dessas 4 aqui, em algumas situações a gente pode encontrar advérbio variando em diminutivo, mas isso é marca de uso coloquial da linguagem, né? Normalmente está denotando afetividade, carinho, enfim. Bom, vamos ao artigo então, o estudo do artigo hoje, que é dentre as classes de palavras a mais simples, né? Dentre elas a mais fácil de ser identificada, a que tem menos classificações, enfim. O que é o artigo? Palavra que designa os substantivos determinando-os ou indeterminando-os. Bom,
Para eu encontrar um artigo, eu preciso encontrar primeiro, então, um substantivo. Eles estão intimamente ligados, o artigo e o substantivo. O substantivo é aquela palavra que nomeia seres, ideias, conceitos, lugares, enfim, né, que dá nome aos seres reais ou virtuais, inventados, né? E o artigo é o que vai determinar ou indeterminar o sentido do substantivo. Eu sempre consigo colocar antes do substantivo um artigo definido ou indefinido, ok? Aqui embaixo nós temos dois exemplos, né, de uso de artigo definido e de uso de artigo indefinido. Encontramos as famosas cataratas. E embaixo encontramos uma mulher perdida. Encontramos as famosas cataratas. Esse artigo define o substantivo cataratas. Não são quaisquer cataratas, são as famosas cataratas. Essa frase dita assim, né, dá a entender que o meu interlocutor conheça, saiba de quais cataratas eu esteja falando. Por isso, eu uso o artigo definido feminino as aqui. Já aqui embaixo, ó, encontramos uma mulher perdida. Que mulher é essa? Não sei. Quando eu digo isso, né, numa conversa, então eu encontrei uma mulher perdida, nós encontramos uma mulher perdida, eu não sei que mulher é essa, eu não conheço essa mulher, nem o meu interlocutor conhece essa mulher. Se durante essa conversa eu fizer referência de novo a essa mulher, daí eu falo, a mulher que estava perdida, aí eu estou determinando essa mulher, né? Quando eu digo que encontrei uma mulher, eu não sei quem é. Eu indetermino, nesse caso, né, o substantivo mulher, ok? Bom, então a gente vai falar aqui em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos particularizam os substantivos, né? Eles determinam, especificam o sentido do substantivo. Quando eu uso um artigo definido antes do substantivo, eu estou, portanto, restringindo o sentido dele, ok? Quais são os artigos definidos? O masculino singular, os masculino plural, a feminino singular e as feminino plural. O que determina se o meu artigo vai ser masculino ou feminino? O substantivo, né? Se eu falo de menino, o menino, meninos, o plural, flexão de número, os meninos. Se eu falasse de uma menina, né? A menina, uma menina, feminino. As meninas, plural. O que determina, portanto, se o meu artigo vai estar no singular, ou no plural, no masculino, ou no feminino, é o substantivo. Por quê? O artigo determina, restringe o sentido do substantivo. Entretanto, ele é subordinado, né, ao substantivo. É o substantivo que vai mandar na flexão dele. Substantivo masculino, artigo masculino. Substantivo plural, artigo plural, feminino, enfim. Exemplo aqui embaixo, ó. Percebi que a criança estava se aproximando. Quando numa situação textual aqui, né, eu coloco, percebi que a criança estava se aproximando, eu estou falando de uma criança em específico. Talvez eu nem conheça essa criança, né? Mas eu já devo ter falado dela no texto. Como eu tinha dado aquele exemplo ali, né? Encontrei uma mulher perdida. Eu digo, encontrei então uma criança perdida. Ponto final. Percebi a criança se aproximando. Qual criança se aproximando? Aquela que eu encontrei perdida. Então, o uso do artigo definido não quer dizer que necessariamente eu conheça ou não esse indivíduo, né? Esse substantivo a quem eu faço referência, ao qual eu faço referência. Isso só quer dizer que eu estou conseguindo determinar, né? Dentro do meu texto, dentro da minha construção, de quem eu estou falando, definindo, portanto, de quem eu estou falando. Certo? Já aqui embaixo, contratei o engenheiro. Contratei o engenheiro. Se eu faço uma colocação dessa, eu suponho que já se conheça que engenheiro é esse. Não é qualquer engenheiro, é um engenheiro específico de quem eu já falei, que o meu interlocutor conheça ou de que eu já apresentei no meu texto. No caso, a criança no feminino, por quê? Substantivo de gênero feminino, criança. Engenheiro, substantivo de gênero masculino. Os dois no singular, fica aqui, portanto, os dois artigos também no singular. Ok? Artigos indefinidos agora, gente. Eles generalizam os substantivos. Eu não consigo especificar, né, porque eu desconheço. Eu desconheço porque realmente, né, ou eu não tive contato ainda com esse substantivo a quem eu faço referência, ou porque eu não quero definir. Não importa, não é necessária essa definição. Ok? Um masculino singular. Uns masculino plural. Uma feminino singular. Umas feminino plural.
uns, uma, umas. Percebi que uma criança estava se aproximando. Quando eu digo isso, percebi que uma criança estava se aproximando, eu não sei que criança é essa, né? De repente, uma criança começou a se aproximar. Vejam que aqui a intenção não é de se contar quantas crianças se aproximavam ou não. Eu estou querendo indeterminar que criança é essa. É uma criança que eu desconheço, certo? Ali em cima, quando eu digo a criança estava se aproximando, é uma criança de quem eu já falei, né? A quem eu já fiz referência. Aqui embaixo, quando eu digo percebi que uma criança estava se aproximando, eu não sei que criança é essa, eu a desconheço. O que me dá a entender isso? O uso do artigo indefinido. Contratei um engenheiro, olha só a diferença. Contratei um engenheiro lá da minha cidade. Que engenheiro é esse? O meu interlocutor não sabe e eu também não quero determinar e especificar que engenheiro é esse. Qualquer engenheiro, certo? Esse é o valor de sentido que o artigo indefinido dá ao substantivo. Nesse caso aqui, como em cima, né? Feminino singular, masculino singular. Ok? Bom, a gente vai ver aqui agora, então, algumas situações de combinação dos artigos. Os artigos nem sempre vêm sozinhos, como a gente viu naqueles exemplos ali. Ok? Olha só. Fomos ao teatro e à cidade. Eu tenho dois artigos nesse período. Ao teatro e à cidade. Nesses dois casos, os artigos vêm aqui acompanhados de preposição. A preposição a, quem pede essa preposição é o verbo ir, né? Quem vai a algum lugar. Portanto, fomos ao, a mais o, teatro. E nós fomos também à cidade. Aqui nesse caso a gente tem um acento grave, indicador do fenômeno crase, porque eu tenho a preposição a, que está aqui também em razão do verbo ir, né? Quem vai a algum lugar. Fomos a que lugar? Aonde? À cidade. O outro a é o artigo definido feminino. Portanto, nesses dois casos aqui, fomos ao teatro e à cidade, eu tenho aqui, no primeiro momento, o artigo definido masculino singular e no segundo momento, o artigo definido feminino singular. Se fossem nomes plurais, eu deveria, nos substantivos fossem plurais, eu deveria jogá-los também para o plural. Fomos aos teatros, fomos às cidades. Desde que eu faça referência a um teatro e a uma cidade específica, né? Eu estou restringindo esse sentido. Já aqui embaixo, falamos de um parente distante. Novamente, o uso aqui da preposição junto a um artigo. Dum equivale a de um. Mas, professor, isso é dicionarizado? Essa palavra existe? Dum não está só no contexto conversacional? Não, essa palavra existe sim, é dicionarizada, certo? Falava de um parente distante. Nesse caso, a gente tem aqui a contração da preposição de mais o artigo indefinido masculino singular um. Falava de um parente distante. Não estou determinando que parente é esse, certo? Indeterminado. Já aqui embaixo, fazemos isso pelas pessoas necessitadas. Nós temos aqui embaixo, novamente, né, pelo processo de contração, a preposição e o artigo, no caso, definido feminino. Qual a preposição que a gente tem aqui? A preposição por, que equivale, né, à antiga, que a gente não usa mais, o per, certo? Que caiu já, né, no português moderno, a gente não usa mais essa preposição. Então, o por mais as. Ok? Fizemos isso por quem? Fizemos isso por quem? Fizemos isso pelas pessoas necessitadas. Então aqui o por é a preposição e o as, o artigo definido feminino, no caso plural, porque ele está determinando o sentido de pessoas, que é um substantivo feminino plural. Fizemos isso pelas pessoas necessitadas. Já aqui embaixo, aqui a imaginação se convertia num súbito chorar e num suspiro. Dois versos aqui do poeta Luís Vaz de Camões. Aqui a imaginação se convertia num súbito chorar e nuns suspiros. Novamente, combinação das preposições com os artigos. Nos dois casos, né, nós temos a mesma preposição e o mesmo tipo de artigo. A diferença está na flexão de número, singular e plural. Aqui a imaginação se convertia. O que se converte em algo, ok? Se convertia em um súbito chorar e em uns
suspiros. Em um súbito chorar. O num aqui, portanto, seria a em um. E aqui, num suspiros. Em uns suspiros. Professor, esse tipo de uso também é dicionarizado, né? Nuns, num, ou só está no âmbito coloquial? Não, é dicionarizado também. Está aqui, inclusive, né, no exemplo do Camões, a nossa gramática normativa, que é o objeto do nosso estudo aqui, ela se pauta sempre nos modelos clássicos da nossa literatura portuguesa e brasileira. Aqui mesmo a gente está vendo um exemplo, né, desse uso da contração da preposição com o artigo no Luiz Vaz de Camões. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Bons estudos para vocês e até a próxima.